Olá, pessoal. Este é o Emílias Podcast. Nós estamos fazendo essa gravação ao vivo e hoje estamos com a Linier. Linier é professora da Universidade Estadual de Maringá, UEM, e presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo bom, Linier? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Linier. E eu começo essa entrevista fazendo uma pergunta sobre a Mana Academy. O que é a Mana Academy e por que você criou este projeto? O Man Academy ele é um projeto que contempla várias instituições, né? A gente tem assim, uma série de universidades que trabalham, e é uma rede de estímulo à participação de meninas em robótica, em engenharia, em STEM, em matemáticas, em computação. É um grupo, né? Virou uma rede, cresceu muito. O grupo tomou uma proporção muito grande. Hoje temos atividades para meninos e meninas. O foco inicial eram nas meninas, para atrair mais meninas para as áreas de engenharia e de computação e também visando o growing das professoras, das cientistas, das profissionais da área de microeletrônica, de engenharia e de computação. Então, a gente tinha duas vertentes no grupo, né? Uma focada no pessoal que ia entrar na graduação, trazer essas meninas para a graduação, esse viés, né, de talentos para essas áreas. E o segundo viés era esse empoderamento, ajudar, né, apoiar mulheres para que elas permanecessem no curso de graduação, para que elas permanecessem no curso de mestrado, no curso de doutorado e tivessem mais oportunidades profissionais fora da graduação depois de formadas. Então, a gente trabalhou firme aí e somos hoje 20 doutores, 15 mestres, uns 60 alunos, ao todo dá umas 115, 130 pessoas, fazendo oficinas semanais nas escolas. A gente tem oficialmente algumas escolas, mas a gente atinge até 15 escolas aqui do noroeste do Paraná, levando oficina de robótica, pensamento computacional, Scratch, introdução à eletrônica, robótica com sucata. A gente também trabalha um pouquinho nas salas de altas habilidades, com crianças superdotadas. Enfim, é um projeto que ficou grande, a gente já chama de rede, porque trouxe muita gente, né? Trouxe um voluntariado muito bom, assim, trouxe uma perspectiva. Na verdade, eu acho que o Maná Academy, ele dá significado à universidade. É o que a gente faz na universidade, você dá significado quando você vai numa escola pública, dá uma palestra e mostra para uma criança que existe universidade, né, que tem um lugar esperando por ela, um lugar bom, que vai ajudá-la a crescer, que vai empoderar, que é gratuito. Uma das perguntas que a gente responde é de graça? O que é a universidade? Que precisa para ser cientista. Então, quando nós, professores, né, saímos da universidade e vamos para, às vezes, uma simples palestra numa escola de periferia, mesmo em cidades pequenas, como nós temos aqui no noroeste e norte do Paraná, dá a essa criança um sonho, um propósito, muda, né, todo o futuro dessa criança, a perspectiva, quando ela chega em casa e conta para a mãe, para o pai, que viu um cientista, que viu um robô, que fez uma atividade com robótica, isso muda toda a perspectiva da criança. Então, o projeto, ele tem a gente já colhe frutos, né, de um trabalho que já vinha sendo feito há alguns anos, e o ano passado a gente recebeu o aporte do CNPq para o projeto, começou a fazer parte do Meninas Digitais da SBC, também fazemos parte do PAT da SB Micro, então ele ganhou um corpo, né, assim, ele ganhou todo esse branding, assim, mas é um projeto que traz muita alegria, assim, traz muito propósito, traz muito senso de inteligência social para todos nós professores. Acho que mudou muito a maneira como a gente enxerga a universidade hoje, com base no que é o projeto. Estão no projeto a UEM,
a Universidade Federal do Paraná, campus de Jandaia do Sul, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Campo Mourão, o Instituto Federal do Paraná de Paranavaí, a Unespar, em Apucarana, a Unicentro de Guarapuava, tem uma professora nossa executando lá. A gente tem o IESB de Brasília, a Universidade Federal de Viçosa, o campus Florestal, a Unicamp, a FATEC São Paulo, o Instituto Federal de São Paulo, campus Presidente Epitácio, em Nova Andradina. Então, assim, em todos esses lugares tem atividades do enxoval, do catálogo, da vitrine, do que é ofertado pelo Maná Academy. Legal, é uma rede mesmo, né? E diga para nós, por que você é a cientista da Kombi Vermelha? É muito legal essa parte, eu falo que ilustra bem esse desejo da menina ou do estudante do interior, da criança, de projetar o seu futuro. Eu, quando pequena, nasci em Cianorte, moro em Cianorte hoje, fiz uma carreira, fui, e depois tomei por decisão voltar ao Paraná e voltar à cidade em que eu nasci. Mas a cidade era pequena, jovem, e tinha um verdureiro que vendia verduras na Kombi, nas portas das casas. Ui, um probleminha aqui. Desculpa, gente. Esse verdureiro, ele fazia essa venda de verduras de porta em porta, e dentro da Kombi com verduras, a gente tinha um chocolate que trazia histórias dos animais, histórias que contavam algumas particularidades. E eu peguei um chocolate nessa Kombi que vinha a história da Laika, que tinha sido lançada no Sputnik 2, no espaço, ninguém tinha buscado a Laika. E eu fiquei mexida com aquilo aos 4 anos, e eu dizia, o que precisa para buscar a Laika? E as pessoas diziam, olha, você tem que ser cientista, você tem que saber eletrônica, tem que estudar engenharia. E eu dizia, então você é isso. Todo mundo dizia, que isso não é coisa para mulher, isso não é coisa para você, isso não tem aqui em Cianorte, isso não tem aqui no interior, nossa, é muito difícil. E eu fui acolhendo aquele desejo de ser cientista, e isso me associou muito com a Kombi. Então, aos 4 anos, eu tinha 3 objetivos, que eu perturbava todo mundo, perturbei durante o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, dizendo que eu ia ser cientista, que eu ia ter uma Kombi vermelha, igual a do verdureiro. E também na minha rua só tinham meninas, era um quarteirão de meninas. E eu disse que eu queria também ter um filho menino. Então, meus 3 objetivos eram esses. E quando eu consegui estudar em escola pública, mas muito apaixonada pela matemática, pela física, pelas ciências, não muito por uma paixão de coração, mas porque eu sabia que eu tinha que gostar daquela matéria para fazer engenharia, para fazer computação, para ser cientista. Então, eu me apliquei muito no meu ensino público, eu estudei em escola pública no interior, né? E no ensino médio, eu fiz 2 ensino médio, estudei de manhã e à noite, para poder reforçar todo essa coisa, e sempre querendo muito. Então, quando eu fiz doutorado, pós-doutorado, comecei a ter ascensão na carreira, me tornei bolsista de produtividade, tive o Dom, meu filho, tive um filho homem, eu falei, poxa, tá faltando um pedaço aí de tudo que eu prometi que eu ia fazer. E aí sempre tive esse fascínio por Kombi, e aí eu comprei uma Kombi. Então, aqui em Cianorte, eu acho que eu sou mais conhecida como a cientista da Kombi vermelha. Ah, interessante. A gente vai deixar depois um link para um texto, acho que está no site da UEM, sobre que é a cientista da Kombi vermelha. E aí, também fazendo uma pesquisa sobre você, eu descobri que você ministra, não sei se você já ministrou, vai ministrar uma disciplina sobre felicidade. Conta um pouco para a gente o que é essa disciplina, qual é o objetivo dela. Bom, a felicidade, ela é uma vantagem competitiva, ela é um diferencial, e a gente não tem muito por hábito
principalmente nas ciências duras, nas engenharias, na computação, em falar um pouco sobre esse lado humano, né? Uma coisa que a gente deixa muito nas reticências, e a gente tem índices muito tristes nas graduações, nos programas de pós-graduação, índices de ansiedade, de depressão, de evasão escolar muito alta, de retenção de aluno muito alto, né? Crises de ansiedade, burnout. A gente tem um sistema de perda muito relevante nos cursos das exatas e das tecnologias. E aí isso sempre me incomodou muito, até que em 2014 me incomodou de uma maneira, assim, muito... mas mexeu mais comigo. Eu fui a Boston num evento de mulheres e eu descobri a disciplina de Harvard e a disciplina de felicidade. Então, assim, o estudo que Harvard tinha há 75 anos sobre a felicidade. Que a felicidade ela não orbita o sucesso, mas é o sucesso que orbita a felicidade. As pessoas que exercitam felicidade, elas têm uma vantagem competitiva, elas chegam mais longe. Esse é um diferencial para as pessoas. Esse estudo mostra isso. Então, não é que você vai ser um bobo alegre, não é que você vai sair rindo de tudo, não é que você vai ser um debochado, não é que você tem que ser 100% alegria, né? A disciplina, ela mostra uma conduta de pensar, né? Ela começa dizendo o seguinte: o nosso cérebro, ele tem plasticidade. A gente consegue treinar o cérebro. Tudo que nós somos é resultado desse treinamento, das regras que nós fomos aprendendo e crendo, né, das crenças que nós fomos trazendo para dentro de nós. Então, o IA faz isso, né? A gente sabe que o IA treina, e a gente também treina o nosso cérebro. Então, por que não treinar o nosso cérebro para estar pronto, para estar preparado, para ter reações positivas a algumas circunstâncias, a algumas situações? E a disciplina de Harvard, ela é muito disputada, ela tem mais de 1.000 alunos cada vez que ela é ofertada. Em Berkeley também são 1.200 alunos, e Yale também, MIT, várias universidades do mundo já ofertam essa disciplina, mais atrelada com a parte de humanas, né, mais perto da psicologia, mas os estudantes de outras áreas vão fazer. E aí eu me desafiei em 2014 a fazer a disciplina, a usar isso. Era um período da minha vida de muito trabalho, de muito problema mesmo no trabalho, e eu fui uma aluna da disciplina, fui estudando, fui aprendendo, fui pesquisando, fui tirando aquele mito da autoajuda, né? E se fosse também, que bom, mas ela tem muito apoio da neurociência. Fui fazendo as rotinas que, por exemplo, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele traz algumas rotinas, métodos que você pode trazer para a sua vida. E ali fui percebendo que realmente a minha carreira deu um growing, né? Eu consegui realmente ter se a gente fosse uma startup, eu entrei em tração a partir daquele momento. Então, é uma maneira de você pensar. Tudo que você pensa é mais importante do que o que você tem no bolso, no currículo, do que você tem até no seu DNA. A maneira como você olha para uma situação, a maneira como você enxerga o seu dia a dia, a maneira como você tem perspectiva sobre aquilo, faz diferença para você, né? Então, a gente está acostumado, eu falo muito da grande cloud da universidade, né? Os nossos alunos, os nossos professores, os nossos colegas, a gente tem vários sentimentos, às vezes de muitos anos, de situações, de relacionamentos que tem a ver com perdas salariais, bom, enfim, e a gente vai jogando um monte de sentimentos aí para tal da cloud. A gente vai abastecendo a cloud com coisas pesadas, né, com sentimentos pesados, e a gente reforça muito isso quando está em grupo. A gente fala muito, a gente reforça muito as dificuldades. E o nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada efeito Tetris, ele vai reconhecer padrões, né? Para quem está nos ouvindo, tem uma brincadeira que chama Fusca Azul, não sei se vocês já brincaram disso. Quando você vê um Fusca Azul, a criança dá um soquinho no braço da outra criança.
Eu não conhecia essa brincadeira, mas o dia que me contaram a brincadeira, meu cérebro busca o Fusca Azul, como vocês vão buscar Fusca Azul. Toda vez que vocês encontrarem o Fusca Azul agora, vocês vão lembrar desse soquinho. O seu cérebro, ele cria esse padrão de buscar o Fusca Azul. Se você está grávida, por exemplo, você começa a enxergar um monte de mulheres grávidas. Se você quebrou o braço, você enxerga um monte de gente com o braço quebrado. O seu cérebro, ele cria esse padrão e ele busca o padrão. Então, toda vez que você reclama, toda vez que você enxerga uma situação difícil e só enxerga a situação difícil, o seu cérebro é treinado para cada vez mais buscar situações difíceis. É o efeito Tetris. Se você jogar muito Tetris, você acaba vendo formas geométricas e querendo encaixar muitas coisas. E o livro, inclusive, ele chama esse treinamento do cérebro para coisas boas de efeito Tetris. Então, como que você treina o seu cérebro para ver uma coisa boa? Você começa tendo um caderno da gratidão. Todos os dias, antes de dormir, você tem que ter o caderno. Então, eu tenho um caderno aqui e eu anoto as 3 coisas para as quais eu sou grata. E nos primeiros dias, beira o ridículo, porque você fala assim, ah, meu Deus, por que sou grata? Ah, levantei, tomei café, tenho uma casa legal. Mas com o tempo, em especial perto do 20º dia, você começa a perceber que você passa o dia só procurando coisas boas para anotar no seu caderno. Então, o seu cérebro treinou. E quando chega uma informação ruim ou alguém com uma notícia triste, você já consegue filtrar. Você já começa a pensar assim, nossa, que triste, mas eu não vou pegar para mim, né? Nossa, então a gente, assim, a gente não fica alheio às dificuldades das pessoas. A gente não fica gelado em relação a toda situação difícil, mas a gente está preparado para injetar uma coisa positiva ali, uma palavra de apoio, uma palavra positiva para aquela pessoa também. Então, a felicidade, ela dá muito resultado nesse sentido. Então, tem várias técnicas ali, né, que ele coloca, ele e outros autores têm muitos livros já, tem muitos estudos sobre o cérebro trino, né, como o cérebro da gente é formado, as nossas reações. Então, ela é uma disciplina muito boa, eu recomendo muito, acho que o efeito dela no meu lugar, né, na minha instituição, eu também, esse é um projeto, eu comecei como um projeto em 2016, depois virou um projeto rotineiro, semanal em 2017, 2018 também, foi um projeto que eu levava meus alunos de todas as disciplinas, levava para a grama, dava aula na grama, levava meus alunos para o museu, levava meus alunos para dar aula de linguagens formais e autômatos. Mas eu tirava o meu aluno daquela sala cinza, né? Quando você chama um aluno para a grama, ele não quer pisar na grama. Ele não quer ir, ele acha ridículo. Porque ele tem 18, 19 anos, ele acha que aquilo ali, ele acha ridículo, ele não quer ir. Mas depois que ele vai e que ele começa a suar, a brincar, tem várias técnicas, né? Daí você encontra com esse aluno e ele fala, ei, quando tem aula na grama de novo? Ou ele conta, o outro aluno da próxima turma já chega perguntando, que dia é aula na grama? Então, ele exige do professor essa cara de pau, né? Essa propulsão de desafiar colegas e alunos, mas o resultado é muito bom. Vocês, acho que um pouco mais novos que eu, mas quando eu fiz faculdade, a gente tinha educação física. Então, a gente tinha o momento da troca, o momento da socialização, da coisa da cooperação como time. Isso foi tirado das graduações. A gente deixou nas graduações apenas uma mensagem primitiva de que só existe um lugar ao sol. Então, nossos alunos, eles competem, eles querem tirar 10, eles querem ser os melhores, eles querem, é quase que uma sobrevivência, e como se só existisse um 10, como se só existisse lugar para uma pessoa excelente, e isso tem feito muito mal, né? O Albert Einstein fala que se você julgar o peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, esse peixe vai ser eternamente triste, porque ele não foi feito para isso.
E tem estudantes que querem tanto sair do 6 e ir para o 10, mas a condição deles anterior não permite. Ele pode estudar, ele é um aluno que teve um ensino médio, né? Ele tem dificuldades em casa, muitas vezes ele tem que trabalhar, e esse aluno ele vira um peixe, né? Ele vai tentar a vida inteira subir em árvore, correr a maratona, fazer tudo que o professor pedir, e tomara que ele tenha propulsão para isso. Se ele fizer felicidade, ele até vai ter, mas se ele não tiver esse apoio, essa dinâmica, ele vai ser um daqueles que vai evadir da escola, ou que vai deprimir, ou que vai desengajar outros, porque acontece isso também. Tem alunos que se frustram tanto que eles acabam arrastando outros com eles. A gente acaba tendo um ciclo de desengajamento. Por isso que a disciplina ela é tão importante, ao meu ver, né? Acredito muito nela, como uma disciplina inteira ou como um método de ensino. Em algum momento da aula de arquitetura de computadores, da aula de sistemas operacionais, algumas atividades pontuais que tragam ao aluno essa visão, né, de que nós não estamos numa competição, que todo mundo pode tirar 10, né? Todo mundo pode tirar 6. O conceito que eles têm que entender é o conceito de excelência. A gente atribui excelência ao aluno nota 10. Mas a excelência, a palavra significa medida plena, padrão perfeito. Significa quando você foi no seu limite. Então, quando um aluno vem de uma escola pública, muitas vezes entra por cota, trabalha, eu já tive alunos dentro do curso nas mais diferentes situações sociais. Tem uma aluna que, antes da pandemia, vendia bombom lá dentro da universidade, né? Precisava daquilo, era uma coisa. Ela tinha que vender bombom, ela não tinha o mesmo tempo do outro aluno que tem uma outra condição social, cultural, naquele momento. E ela era, ela, eu estou falando um exemplo, né? Esse aluno, ele não vai, Deus queira que ele consiga tirar 10, mas o 7 dele é a excelência, é o padrão perfeito, o cara fez tudo, o cara é excelente. Mas nós, professores, perdemos essa visão, nós ficamos míopes para isso, né? Nós entramos numa rotina de Gauss e olhamos para aquele aluno 10, para o aluno 0, né? E a gente, às vezes, perde a noção de que existe uma excelência ali que não está tão perto do 10. Né? E existem talentos que saíram, a gente conhece pessoas mundialmente famosas que saíram dos cursos das universidades por conta desse roteiro, né, que não foi bem elaborado. Então, a felicidade, ela é uma disciplina que ela tenta, acho que o esforço dela é fazer com que salas do século XIX, com professores do século XX, finalmente encontrem os alunos do século XXI. A felicidade vai te falar que uma sala cinza não é uma sala boa para ter aula. Aquela sala que não tem cor nenhuma. A gente está vendo, né, salas, ambientes como no Google, em tantos lugares, ambientes coloridos, coworking, e as nossas universidades, elas têm salas cinzas, tristes. Então, a gente está totalmente contrário ao que a neurociência tem dito sobre como estimular o cérebro. E a disciplina de felicidade, então, ela não fala só sobre o sentimento, né? Mas sobre toda a percepção que seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca, seu tato, sobre todas as coisas que vão estimular você para ter um pensamento preparado para essa situação. Certo. Maria Cláudia, antes eu queria perguntar se o livro que a Linier falou, esse aqui, é o Jeito Harvard de Ser Feliz? Esse. Esse? Uhum. Ah, certo. Eu ia aproveitar e comentar que tem um podcast que eu já escutei, eu acho, a primeira temporada, eu não escutei a segunda, eu acho que é sobre esse assunto também, The Happiness Lab, com a professora Laurie Santos, de Yale. E um tema que você falou que eu acho que
que é bem interessante, que me toca muito, porque também me preocupa, às vezes, ver isso acontecer, é a questão da competição, né? Aí tem um livro que eu recomendo para muita gente, é No Contest, The Case Against Excelente. Competition, do Alf Kohn. Eu uso também na Também disciplina. ele Uso. você usa esse livro do Alf Kohn? Ele tem um outro também, né, que é o Punished by Rewards, né, punido pelas recompensas. Um desses dois ele foi traduzido para o português, mas há muitos anos atrás, então não tem uma edição mais Agora recente sobre ele. eu espero, né, que em novembro eu consiga entregar. Eu estou trabalhando nesse livro que é de felicidade, muito aplicado para a nossa praia, né? Muito aplicado para quem foi treinado, a nossa mente em especial da computação, ela é treinada para o algoritmo. Né? Nós, sem querer, nós trazemos essa rotina. A gente já acorda, escova de dente, tal, vai, faz, vai. E às vezes a gente tem uma convivência difícil com as pessoas, porque a gente espera que as pessoas que convivem com a gente, que não são dessa área, também tenham essa desenvoltura algorítmica, né? A gente também tem essa coisa do 1 mais 1 é 2 e vai muito nessa praia. Então, alguns métodos que tem no livro, eu fiz algumas adaptações, né, que os alunos têm usado, parece bobagem, mas está todo mundo usando, está todo mundo gostando. Então, para o aluno da exatas, para o aluno da tecnologia, para o professor da tecnologia, para o professor da exatas, porque às vezes tem algumas coisas que a gente não está muito na gente fazer, né? Alguém que é da psicologia, que é da medicina, da odonto, da enfermagem, do direito, a pessoa tem essa convivência, ela tem algumas atividades dentro do curso, fora na profissão, que nós não temos, né? Então a gente precisa de alguns métodos um pouco mais específicos ali que ajudam, né, na rotina do dia a dia. Então eu fiz de tudo que eu estudei, eu falo que eu fiz um outro doutorado, fiz uma coisa, como eu disse a vocês, eu tenho aplicado nas minhas disciplinas linguagens formais e autômatos, não sei na instituição de vocês, mas costuma reprovar muito, né? É uma disciplina ela traz uma carga matemática, né? E uma das coisas que a gente faz muito lá é explicar a história do Turing, né? O Alan Turing, ele realmente a contribuição dele para a LFA é fantástica, a contribuição dele para a biologia é fora do comum, quando ele pega as equações diferenciais lá para falar dos padrões de repetição do casco da tartaruga, da zebra, enfim. Mas o Alan Turing, a história de vida dele é uma história muito próxima da felicidade, a maneira como o Turing se colocou na sua história, né? Ele não é que ele foi abandonado pela mãe, mas ele foi foi entregue, desculpa, quando pequeno, para uma família, né? E a mãe dele foi para a Índia, ele ficou na Inglaterra. A mãe, quando voltou com 6 anos, o Turing mal falava, o Turing não sabia comer, não sabia conversar, o Turing era um aluno muito ruim. Né? E o Turing, ele encontra o Christian. O Christian ensina o Turing a conversar, a falar, a comer, a estudar. Então, no ensino médio, o Turing tem a chance da vida dele, de como falam muitos, de ser o grande herói, de mudar a história da computação, da Segunda Guerra Mundial, mas quem fez isso foi o Christian, um aluno engajado, nota 10, como a gente gosta de evidenciar, ele ofereceu a gentileza, a generosidade, a bondade, ele empoderou um colega. Olha como isso é rico, né? Quando a gente fala de competição. Então, quando a gente vai dar uma aula de LFA, a gente já começa dizendo para o aluno assim: deixa eu te falar, querido, tem soluções, tem problemas no mundo que não tem solução ótima. E isso está provado há muitos anos na matemática. Então, vão haver situações na sua vida que você não vai conseguir ter uma solução ótima. O perfeccionismo não pode caber na sua vida agora, porque a sua história é outra. A sua régua
para você se medir, tem que ser diferente do seu colega, porque as realidades são diferentes. A realidade do Turing foi extremamente diferente dos seus colegas. E o Turing, quando ele vai para a missão para quebrar o algoritmo criptográfico dos alemães, ele empodera uma mulher. Ele vai na casa da família, ele busca a mulher para dentro do laboratório, ele faz com que os colegas a respeitem, não? E ela nem tinha direito a salário e diploma naquela época, né? As mulheres não podiam ter isso. Então, a história do Turing é uma história que mostra muito essa coisa do afeto. O Turing tinha um urso, não sei se vocês sabem disso, o Turing fazia os seus discursos para um urso, né? Imagina se você, hoje na pandemia, quantos alunos nossos estão sofridos, morando sozinhos em república, enfim, com uma série de coisas. Você fala para ele assim, tem um urso, conversa com o urso. Você não pode falar isso, mas você fala assim, olha, Turing tinha um urso, então eu só vou te dar uma dica, né? Não é isso que a gente fala em felicidade, tá? Mas eu estou dando um exemplo de quanto a história riquíssima dessas pessoas, dos pesquisadores, traz para nós que a gente já deveria trazer essas histórias para dentro das salas de aula. O Donald Knuth é um outro exemplo. Donald Knuth, ele escreveu um livro, né, todo mundo usa o livro do Knuth para estudar a parte de algoritmos, mas ele escreveu João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi lá e escreveu, ele tinha um grupo de apoio, de estudo bíblico, nas instituições todas que ele passou, em a carreira dele, ele sempre teve isso, que era um grupo que ajudava estudantes, né? Por mais que as pessoas não queiram muito, às vezes, até falar de Deus, né, de outras coisas na universidade, a gente vê exemplo de homens que tiveram um growing e que fizeram isso, né? Caiu. Certo. Nós vimos no seu currículo Lattes que você é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, né? Qual a sua linha de pesquisa? Eu trabalho com sistemas embarcados, que é a parte da internet das coisas. Então, meu último produto, tese, eu tenho um nó, né, para a internet das coisas. Eu tenho uma placa que pode ser usada, que está em competição com o Raspberry Pi, né? Ela é meu último trabalho. Eu tenho toolchains para microprocessadores. Então, a minha área de pesquisa está muito próxima dos sistemas embarcados. Eu tenho 2 alunos com internet dos drones. Eu estou bem na interseção da computação com a microeletrônica, né? Então, é bem nesse caminho que eu trabalho. Mas essa experiência toda de felicidade também me deu um viés do pensamento computacional, da educação 5.0. Então, eu fiz aqui também um kit de ensino de eletrônica, que é usado nas escolas, e 2 dissertações de mestrado que tratam desse tema, né, da educação, do pensamento computacional, de como isso vai alavancar a linha de raciocínio dessa criançada, desse adolescente. Então, eu também tenho um viés na minha carreira de pesquisadora muito próxima da educação, mas muito trazendo esse viés de ensinar eletrônica, microeletrônica, processos para a criançada, para os adolescentes. Linier, você é professora e orientadora de mestrado e doutorado lá no programa de Ciência da Computação da UEM, né? Do UEM. Como é que a microeletrônica se encaixa na ciência da computação? Porque geralmente quando a gente pensa em ciência da computação, a gente pensa mais em software, mas a microeletrônica está bem próxima do hardware. Como é que é? Ela está numa interseção com a engenharia eletrônica? Como é que funciona? É uma dúvida que todos têm, mas a microeletrônica, ela é uma área da computação, ou a computação é uma área da microeletrônica, porque a gente tem ali ferramentas de CAD
para projetos, a parte de teste, prototipação, toda a parte de projeto de um chip, um circuito integrado, é feito por software, desenvolvido por software, toda a parte de projeto, de como aquele wafer, aquele circuito integrado vai ser projetado, tudo aquilo ali é software que usa inteligência artificial, que demanda todas as áreas de pesquisa da computação, né? E a microeletrônica é o que habilita todas as coisas da computação. É lá que a gente está fabricando os processadores, os sensores, as antenas, os conversores. É lá que nós estamos fazendo toda a parte dos sistemas embarcados, das linguagens de baixo nível. Então, existe uma riqueza da computação dentro da microeletrônica. Tá? É muito grande essa interseção, é uma área muito ampla. A gente tem muita gente da computação em microeletrônica. E a microeletrônica tem também a parte de processos, de novos materiais, de eletrônica orgânica. Então, nós temos físicos, nós temos químicos, nós temos engenheiros, mas nós temos muita gente da computação. É uma área, assim, que traz muita computação, né? A parte de testes, a parte de design. Então, a microeletrônica, o projeto dos circuitos integrados, por exemplo, dentro de um circuito integrado, você tem uma rede mesmo, você tem que ter o roteamento de todos aqueles elementos que estão dentro daquele circuito integrado, milhões, você precisa ter ali um network on chip, uma rede, um esquema de roteamento ali. Então, existe muito da computação dentro da microeletrônica. O que aconteceu foi que quando eu fiz a microeletrônica a minha vida, e eu tive vontade de voltar ao Paraná quando eu vi que meu pai estava envelhecendo, a minha família, eu estava muito longe de todo mundo, então eu tomei a decisão de voltar. Eu estava bem na minha carreira na Escola de Engenharia da UFMG, eu já estava no INCT na Mitec, né, eu já tinha alavancado bem a minha carreira, mas eu tive esse sentimento. Eu acho que muitas meninas que nos escutam, muitas mulheres, imaginam que em algum momento vão passar por situações como essa. E eu, querendo ter um filho, como ficar sozinha em Belo Horizonte, né? Aonde deixar uma criança com o esquema de viagens que nós temos, que eu tinha em todas as responsabilidades, coordenações, eu viajava muito. Então, eu decido voltar para o Paraná. E aí, na minha chegada, não tinha nada no interior de microeletrônica. Então, vamos lá, vamos para as cooperações, vamos trabalhar muito em equipe. Eu continuei, a UFMG me deu a possibilidade de continuar orientando mestrado e doutorado na UFMG, eu continuo sendo professora permanente lá. Então, eu formo alunos de doutorado na UFMG, eu formei 16 alunos de mestrado lá, nessa coisa do online, nessas viagens. E chegando em Maringá veio o meu grande desafio. Eu cheguei no momento que o curso de engenharia elétrica estava na forma para sair, então, uma coisa que eu fiz muita força para a engenharia elétrica aparecer na UEM. Eu tenho muita afinidade na engenharia elétrica, assim, é um curso que eu estou junto com eles o tempo todo. A maioria dos meus alunos da equipe do ramo I3E são da engenharia elétrica na UEM. Lá a gente tem 75 alunos, nós chegamos a ter ali no ramo. Nós temos um capítulo de robótica, de eletrônica de potência e um capítulo de computação do I3E, um grupo grande, é uma coisa que no I3E é até raro você ter tantos alunos no grupo, né? Tem gente muito querida na engenharia elétrica que me ajuda nesse trabalho com os meninos. Então, assim, foi abrir um núcleo, abrir uma área, chamar as pessoas que estavam no entorno. Tem muitos doutores aqui, como vocês perceberam no Maná, que eles estavam sozinhos nas instituições que não têm mestrado e doutorado, né, em instituições que abriram um campus aqui ao lado. Então, um dos meus principais sonhos e objetivos foi reunir, trazer essa moçada toda para o jogo, né, para trabalharem juntos. Então, muitos co-orientam, trabalham comigo, vieram fazer pós-doc comigo aqui na UEM. Então, foi um trabalho de muita colaboração, de muita rede, de muito afeto,
o que vem um pouco do que a gente falou antes, né? Que não é competição. A computação não é competição. A microeletrônica não é competição, isso não cabe mais, né? Quanto mais generoso você for, quanto mais você fizer pelo outro, você tem uma coisa chamada empatia, inteligência social, e é o que nós chamamos de educação 5.0. É quando você entende muito da sua área de conhecimento, você entende muito de tecnologia, né? Você sendo médico, sendo dentista, sendo engenheiro, sendo da computação, você entende, tem muito domínio, mas você dá significado para aquilo. Você vai causar um impacto social, você vai mover na sua sociedade, né? Que é muito dos professores que estão comigo no Maná Academy são hoje, são professores que fazem esse trabalho, que vão, que ficam horas tentando montar uma casinha com sensores para poder levar aquela experiência para a criança, que ficam montando robô com coisas que desmontaram em casa com sucata para levar aquilo para uma escola de periferia. São pessoas que se lançaram a fazer novos doutorados em educação. Então, essa coisa, essa crença, né, de que a colaboração, ela é tudo na academia, né? A gente precisa trazer isso muito claro, falar muito disso. Aqueles colegas que não concordam, tudo bem, a gente respeita também, mas nós temos que mostrar aos nossos alunos, nós temos que dizer à sociedade, como eu disse, dizer para aquela criança lá da escola pública que ela é muito bem-vinda da universidade, que todos são muito bem-vindos na universidade, que nós não estamos na universidade para ter um bom látis. Sempre falo isso. O objetivo da minha vida não é o meu látis. O meu látis, ele é consequência do meu trabalho, né? Toda vez que eu tenho um artigo publicado, certamente o meu aluno construiu comigo projetos, discussões. Ele certamente, quando eu formo um aluno, eu sei que ele não é uma tese, ele não é uma dissertação, ele é um cidadão 5.0. Ele vai se importar, ele vai tomar posição, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de aprendizagem significativa. Ele vai fazer diferença na sua região. É uma coisa que no Maná não tem muita escolha, a pessoa não fica, se ele não tiver esse espírito de equipe, né? De saber o seu momento também, porque lá, quando a pessoa está em tese também, a gente deixa a pessoa sossegada. Mas eles têm muito, né? E os professores que trabalham comigo, os doutores, eles fazem muito isso, eles entendem muito essa educação 5.0, o fato de você entender que você recebe, você é um funcionário público como eu, e o meu dever é fazer diferença na sociedade, é formar cidadãos. Ou eu não sou paga para ter um currículo, eu sou paga para que tudo que eu faço seja relatado num bom currículo. Então, publicar é uma delas, né? Senão não seria bolsista. Mas a gente tem que trazer essa crença da não competição, né? Eu acabei de entregar o cargo de coordenação, né? Fui coordenadora 2 anos do programa de pós-graduação. Eu propus o doutorado, foi aprovado para a UFMG. E a minha crença de trazer o doutorado para a UFMG, para a UEM, a minha crença de trazer o doutorado para a UEM não era porque era uma vontade dos colegas do conselho, dos professores do mestrado, era porque a região precisa, né? Maringá tem hoje 4.000 postos de trabalho em TI, 400 empresas, figura como uma das maiores redes de startups do Brasil, tem várias entidades ali, 2 aceleradoras de startups, ótimos resultados, e falta mão de obra, falta gente preparada. Falta gente que vai buscar soluções para aqueles problemas que chegam ali, desafios novos para a sociedade. Então, o doutor que eu quero formar ali é alguém que vai fazer uma boa tese, vai ter excelentes publicações, mas antes de tudo, vai causar impacto social. Então, eu acho que a nossa rotina hoje, nós somos convidados hoje a mudar um pouco, reprogramar o nosso cérebro, reprogramar os nossos objetivos, reprogramar a nossa viagem,
como profissionais da computação, das engenharias, da microeletrônica, envolver pessoas, buscar recursos, né, contribuir com políticas públicas, é isso que também me fez estar candidata e agora fui empossada presidente da SB Micro. Essa vontade de fazer diferença, de fazer políticas públicas. Se tiver alguma criança no interior comendo um chocolate, sabendo a história da Laica, ela vai saber que ela pode fazer ciência, que ela pode fazer engenharia, que tem um campus de uma universidade perto dela, que vai receber, né? Então, eu acho que isso é muito importante, deixar essa mensagem para os mestres e doutores que nós estamos formando. Essa geração de mestres e doutores que nós estamos formando tem que ter coração de cavalheiro, tem que ter coração 5.0, tem que estar preparado para fazer live, tem que estar preparado para fazer stories, tem que ter preparado para fazer palestra, tem que estar preparado para popularizar a ciência, tem que ter preparado para levar o que ele aprendeu naquela escola, naquela empresa, né? Nós temos que tirar, eu falo que a gente tem que fazer um unboxing dos nossos alunos, tirar eles da caixinha da universidade e levá-los para uma nova realidade, né? O mundo precisa disso. Certo. A próxima questão, né, que a gente quer saber é a respeito justamente da SB Micro. Qual é a sua história lá? Bom, eu cheguei na microeletrônica, como eu disse, eu acho que aos 4 anos. Eu cheguei na microeletrônica quando eu descobri que existia uma coisa chamada eletrônica, que era possível você fazer um equipamento para um médico, você fazer um equipamento para um dentista, você fazer uma aeronave, você fazer um avião, você fazer televisão, você fazer rádio, você fazer o interfone, você fazer um telefone. Então, naquela época, eu sabia que tinha uma ciência que habilitava o computador. Então, aquilo já, eu falo, a microeletrônica está no Brasil há 50 anos e é exatamente a minha idade. Eu nasci com ela no Brasil, assim, esse desejo sempre esteve comigo, né? E eu fui fazer engenharia de computação numa escola particular, no primeiro curso que teve de engenharia de computação, e era pago, eu tive que estudar com bolsa, e fui trabalhar numa empresa de eletrônica, de microeletrônica, fiz a minha vida em empresas, e aí chegou o momento do doutorado, que eu estava cansada de viajar, cansada de trabalho, falei, não, quer saber, só vou estudar, aquilo é um golpe turístico, né? E fui fazer meu doutorado e conheci durante o meu doutorado uma área, que é a área da internet das coisas, que é a área dos equipamentos, das redes sensores. Então, assim, as pessoas hoje publicam muito artigo baseado em simuladores, né, baseado em estudos teóricos sobre a internet das coisas, ou estudos pontuais de algumas partes, e eu sempre quis trabalhar com o todo, trabalhar com protótipos, trabalhar com coisas reais, então esse sempre foi meu desejo, e quando eu fiz o concurso na UFMG, haviam 26 candidatos concorrendo nesse concurso, e eu passei, e uma pessoa que estava na minha banca, que foi o professor Jacobos, ele me convidou para ir falar do meu projeto num grupo que trabalhava com microeletrônica, era uma rede de microeletrônica que estava sendo formada no país. E eu fui falar do meu projeto, eu tive grandes desafios, né? Sempre um lugar que tem muitos homens, poucas mulheres, mas sempre me trataram muito bem, eu fui muito bem recebida, eu fui muito empoderada, eu fui muito desafiada nesse grupo. Eu aprendi lições de vida incríveis, assim, nesse grupo, e eu fui, então, crescendo na microeletrônica nos pontos de liderança. Em 2009, eu me tornei um dos 5 coordenadores do INCT na MITEC, que era uma rede de 124 professores doutores de 23 instituições do país, das 5 regiões geográficas do país. Cada doutor dessa rede tinha lá mais 10, 12, 20 pessoas, então uma rede muito grande, com um orçamento muito grande, e eu estava lá com o professor Jacobos, o professor Suzin, o
professor Freire e com o Newton Morimoto. Então, eu estive à frente do Namitec durante todos os anos do Namitec, foram mais de 10 anos na liderança. E em 2013, nesse trabalho que eu fazia com meninas, eu ganhei um prêmio internacional. Desse prêmio eu também fui levada a Boston para falar sobre esse trabalho com meninas naquela fase, também com todo o apoio da microeletrônica, dos professores da microeletrônica, dos líderes. E aí eu voltei para o Brasil com mais energia ainda para fazer mais coisas. Em 2018, eu me tornei membro do Comitê Assessor de Microeletrônica do CNPq, então também estava lá como a única mulher. E agora eu ganhei uma colega, então nós estaremos em 2 mulheres no comitê, que foi uma coisa muito boa, acho que também é fruto de tudo que a gente tem feito. E estive na diretoria da SB Micro desde 2016. Antes eu fui conselheira em 2011, e em 2016 eu fui diretora para projetos especiais, onde eu fiz esse projeto de mulheres em microeletrônica, coloquei muitas coisas para fazer em projetos especiais na microeletrônica. Na gestão passada, eu fui diretora administrativa, e aí me lancei agora, muito por conselho dos meus colegas, muita gente apoiou, pediu, achou que era o momento, né, de trazer todo esse frescor, toda essa maneira de trabalhar que é um pouco diferente, as mulheres têm um comportamento um pouco diferente, e fui eleita, então assumo agora a Sociedade Brasileira de Microeletrônica como presidente. Eu sou a 18ª, né? Nunca teve uma mulher antes, uma sociedade que tem 35 anos, que é exatamente a idade com que eu estou trabalhando oficialmente em microeletrônica, né? Desde a graduação, enfim. E agora eu assumo, então, a presidência dessa sociedade que tem muitas representações, que tem muitas funções, né, no Brasil. Alavancar a área, essa aproximação com empresas, a lei da informática, o CAT, tem várias coisas em que a sociedade ela é chamada, né, a sua responsabilidade para alavancar. Se a gente falar de internet das coisas, e se nós pensarmos que hoje são produzidos no mundo 5 quintilhões, né, na verdade, de dispositivos, 1 quintilhão de dispositivos, a gente está falando de muita coisa aí, muito microprocessador, muito sensor, muita oportunidade de pesquisa para o país, muita oportunidade para mulheres, para meninos. São cursos, os cursos de microeletrônica são cursos que você não fica sem oportunidade, tem muita oportunidade, tem muita vaga. Então, é um curso muito bom e é muito próximo da computação. É uma formação muito tangente, assim, o limite é muito tênue entre as duas áreas. A minha formação é na engenharia, a graduação e o mestrado foi em engenharia, o doutorado que foi em computação. Teve uma pergunta aqui da Daniela Flor, mas eu acho que você acabou respondendo, né? Que é como é a representatividade feminina na SB Micro. Tudo que você falou é relativamente baixa, certo? O que eu fiz, que eu acho uma coisa interessante, existem mulheres na microeletrônica com muita capacidade, mas tímidas, né? Faltava essa propulsão. Então, muitas mulheres da microeletrônica estão lá e seus professores orientadores estão lá, né? Então, elas ficaram muito tímidas. Eu acho que uma das minhas maiores contribuições na SB Micro é que a minha maneira de me posicionar fez com que outras mulheres viessem a se posicionar. E na minha chapa para a presidência, eu estou trazendo uma nova geração de mulheres e de homens, né, que estão fora do circuito da liderança, para construir essa próxima geração de líderes em microeletrônica. Então, eu tive essa preocupação, assim como eu fui formada por alguns líderes, fui chamada, convidada, desafiada. Nem tudo foi tão fácil, mas sempre teve esse apoio e esse desafio. Na minha chapa, eu trouxe uma mulher
para fazer parte, né? Não tinha muitas opções. Com ela é uma menina notável, uma pessoa notável de muita capacidade, e ela precisa ser vista, ela precisa. O ano passado eu era diretora e eu a convidei para me representar num evento na SBPC. Assim, então, uma coisa que o líder ele tem que sempre fazer é desafiar os seus liderados a resolverem algumas coisas. Tem pessoas que não conseguem entender a grandiosidade disso e acham muitas vezes que o líder está folgado, né? Ah, tá fazendo isso. Não, eu faço muito isso. Eu lanço muito os meus colegas que trabalham comigo, os professores doutores, eu lanço muito os meus alunos de mestrado, eu lanço muito os meus alunos de graduação em várias situações que eu falo, olha, vai. Ah, mas só que eu falei, vai, né? Então, assim, considere que o que eu estou te dando é um privilégio e vá. Uma das coisas que eu acho importante falar aqui, principalmente para as meninas, toda situação que a gente vive na graduação e na pós-graduação tem que ser vista como um privilégio. Não vai piorar. Quando você se formar, a sua vida vai melhorar. Você vai ter muito mais chances. Quando você passar do primeiro ano para o segundo ano, você vai estar muito mais próximo disso, do segundo para o terceiro, muito mais próximo disso. Mas as pessoas têm uma visão diferente, uma visão estreita, uma visão muito da rádio aluno, né? Nossa, o semestre que vem é uma desgraça, meu Deus do céu, e não sei o que, não sei o que. Aí o professor, nossa, eu já vou ter tanto aluno, não sei o que, não sei o que. E é o que eu disse a vocês, essa verbalização de coisas, esse foco que as pessoas colocam nessas dificuldades, elas afastam as pessoas dos objetivos. E no caso das mulheres em microeletrônica, a gente tem sentido que elas estão entendendo que elas podem, que elas devem, que elas são bem recebidas. E, assim, em especial, nós precisamos de mulheres em microeletrônica, porque nós precisamos de pessoas em microeletrônica. E as mulheres são a maioria. Né? A visão da mulher, a maneira como ela olha o detalhe, isso traz muita contribuição para a microeletrônica. Então, é muito interessante na computação também. Tem meninas que falam, ah, mas eu odeio isso, eu odeio aquilo. Eu falei, minha querida, você não viu nada até o segundo ano do seu curso. Tem muita coisa. E outra, cada vez que você vence um desafio, um professor, uma disciplina, cada vez que você se propõe a tirar uma nota, né, você está avançando. Né? Entre o plantar e o colher, não adianta, você não planta o negócio hoje, né, se amanhã tem um tempo, né? Tem várias coisas, tem que arar, tem que adubar, tem que torcer para chover, tem que orar, né? Tem várias coisas que acontecem. Eu tenho um aluno de mestrado, falo que a gente tem que condecorar o menino, porque ele tentou por 9 anos fazer o mestrado dele. Ele teve todo tipo de situação que vocês puderem imaginar, esse menino passou. Assim, coisas e ele falava assim, ai meu Deus, você vai me aceitar de novo? Eu falei, vou, você quer? Eu quero. E ele falava, às vezes, eu lembro que uma vez ele chorou. Eu falei, você quer? Ele falou, quero. Então nós vamos, porque eu tô aqui para formar o aluno que quer formar. É o meu papel. Falei, nós não vamos desistir, nós vamos, porque nós vamos conseguir. Então foi uma relação muito hoje afetuosa, né? Mas uma relação que me desafiou muito. Tinha colegas que falavam assim, ó, você tem que entender que tem gente que não dá para coisa. Eu falei, eu não tenho que entender nada. Eu falei, porque se eu fosse médico e pegasse um paciente com câncer terminal, no mínimo, eu tenho que tentar alguma coisa por ele. Né? E o aluno, ele quer. Então, eu até, inclusive, como coordenadora do curso, nas minhas palestras para os alunos, nas aulas inaugurais, eu não chamo nenhum grande professor. Eu chamo o Alessandro. Falei, vem aqui, conta para eles como é que é aqui dentro. E dá a dica para eles que eles têm que se conhecer, têm que ser amigo, têm que fazer um time, tem que torcer um para o outro, que todo mundo tem que tirar A, que quem se matar e tirar B, nós vamos tentar de novo, nós vamos ser amigos. E então, assim, muita gente não consegue entender, muita gente acha utopia, muita gente acha bobeira, né? O importante é que a grande maioria
consegue ser empoderada por isso, consegue entender. Ontem eu fiz reunião com os alunos da pós, falando tchau, e eu disse a eles, ó, eu vou olhar no olho de vocês de novo e vou dizer, vocês são bem-vindos aqui. O aluno tem que ouvir isso. Eu quero você neste curso. É para isso que eu existo. Se tirar você daqui, acabou a razão da minha existência. Então eu quero você aqui. Mas eu também disse a eles o seguinte, olha, o custo da pós-graduação é alto. Manter uma secretaria, manter um professor, manter todos os professores, manter... Falei, é alto, manter bolsas. Eu falei, então, não brinque. Né? Saiba da sua responsabilidade com o seu país, não é nem com a sua vida. Então, isso fica muito forte no aluno, ele precisa entender isso. No aluno do segundo ano, eu também, eu, em geral, gosto da aula nos primeiros anos da turma, que é onde eu levo na grama, tudo, e faço coisas que são, às vezes, um pouco arriscadas, né? Eu tinha um aluno muito tímido, que deve estar assistindo agora, porque a gente tem uma relação muito boa, ele não usava caderno. Aí eu falei, tá, e numa disciplina de LFA, que eu não dou aula com transparência, eu peguei e dei a ele um caderno, adesivei com uma foto minha na frente. Se eu quiser vender hoje, eu vou ficar milionária de vender caderno, porque todo mundo fica esperando um caderno com a minha foto na capa. Isso é uma relação de afeto, né? Naquele momento, um colega que passa, ele fala que ridículo, que absurdo. Eu não estou desmoralizando ninguém, eu não estou ofendendo ninguém, e aquele aluno, e vários deles, já testemunharam que naquele momento aquilo veio como um momento bom, né? Na cloud da graduação da universidade surge uma coisa boa, surge uma história boa, não a história de um professor às vezes que entrou na sala meio desequilibrado, ou um aluno também que ofendeu um professor, né? Em geral, a gente tem lembranças das graduações, das reuniões de departamento, sempre lembra, a gente foca na picuinha, né, na lagartixa. E a gente tem que focar em tudo, em toda a função boa que a lagartixa traz para o ecossistema. Então, a importância de você, no meu caso, né, quando eu tive meu growing, eu poderia ficar numa boa, só fazendo usufruto da minha bolsa de produtividade, publicando artigos e me empoderando cada vez mais, subindo cada vez mais de nível no CNPq, me tornando uma pessoa realmente além dos limites, né, uma mulher da microeletrônica 1A. Certamente, se eu tivesse focado apenas e tão somente na pesquisa, e tão somente em escolher alunos só nota A, só os melhores, e só os da minha instituição, certamente eu estaria hoje numa posição dentro do CNPq muito melhor. Mas eu sempre abro uma vaga para um aluno da UEM e sempre deixo vaga aberta para um aluno de fora da UEM. E, em geral, eu pego um aluno que ele realmente é Turing no ensino médio. É um aluno que eu sei que eu vou ter que me esforçar por ele. Eu sei que vai ser um trabalho de orientação que vai me... Eu já tive alunos autistas. Eu tenho, inclusive, agora um aluno de iniciação que é autista, que ninguém sabe, mas ele sabe, eu sei. E a gente sabe que a gente tem que lidar com isso de uma maneira diferente. Né? Nós temos muito trabalho ali no grupo também com acessibilidade, né? Nós fizemos um equipamento, nós ganhamos o selo de inovação da SBC, fomos vice-campeões do selo de inovação, o segundo lugar, com dispositivos para ensinar cegos, para imagens, para deficientes visuais. Nós fizemos um dispositivo feito na impressora 3D, com elementos muito simples, que as professoras do interior do Paraná, a gente tem muito deficiente visual, elas poderiam imprimir e fazer aquele dispositivo para ensinar imagens para os deficientes visuais. E o aluno de mestrado, ele se sente bem em fazer aquilo. Né? Mas quando você vai publicar em microeletrônica um trabalho daquele, talvez não tenha tanto valor na sua bolsa de produtividade, mas o impacto que aquilo tem na sociedade, né? O impacto que traz isso para uma professora
né, da educação, do ensino médio, da educação básica, quando você chega numa professora, nós temos professoras no nosso grupo, né, a professora Geislana, de Campo Mourão, a professora Luciene, do Instituto de Educação, nós temos a professora Canassa, do Colégio Tacilina de Cianorte, nós temos muitos professores da educação básica que fazem um excelente trabalho, e o quanto nós aprendemos com essas mulheres sobre a dedicação que elas têm nessas escolas para mudar a realidade dessas crianças. Professoras do Instituto Federal, onde a gente tem o ensino médio, quanta riqueza tem isso. E nós estamos falando que no Maná nós temos todos os tipos de professores, né? Nós temos professores da educação básica, nós temos professores da graduação, nós temos professores de pós-graduação, professores que são bolsistas do CNPq, né? Uma coisa que virou até um manto sagrado, você ser um bolsista, porque é tão raro, tem tão poucas vagas, né? É tão disputado isso, mas todas essas pessoas que estão ali, alunos também da educação, nós temos bolsa para essa moçada da educação básica, alunos das graduações, alunos da pós-graduação, todo esse movimento, né, do Maná é muito rico. O aluno do primeiro ano da graduação, ele começa a achar propósito quando ele pode ir na escola. Porque quando ele entra na graduação e começa a ter tanta dificuldade com cálculo, física, sei lá, algoritmo, ele começa a ficar perdido, ele não tem grupo, ele dificilmente vai conseguir uma bolsa de iniciação, a gente fala, vem aqui, vamos ali naquele colégio fazer uma oficina de robótica, vamos ali naquele colégio levar, o pessoal de Jandaia do Sul fez um cenário de computador 15 vezes aumentado, né? A gente reproduziu ali na UEM também. Então, é um cenário, você leva na escola, a criança entra dentro do computador, ela aprende o que é um capacitor, o que é um processador, onde que o dado caminha dentro do computador, e isso é lindíssimo. A criança tem o lúdico da computação, ela consegue, e você ali também explica para ela que quando ela entra no Facebook e curte uma imagem, curte alguma coisa, o que significa hoje você curtir alguma coisa no Facebook? Você está concordando com aquilo, você está monetizando aquilo. As redes sociais, quando você não está pagando, você é o produto, e as pessoas precisam saber disso, que algoritmos opacos estão comandando muitas vezes as lembranças das pessoas, os sentimentos das pessoas. Existem, né, várias coisas que nós temos que contar para a geração que vem vindo por aí. Nós temos que educá-las digitalmente. Alguém decidiu um dia que essa criança tinha que aprender matemática, português, inglês, geografia, e ela tem que aprender computação. Não só programar, mas ela tem que saber o que significa estar no mundo digital. Muito bom, Linier. E então, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, e aí, além daquele livro que a gente falou, O Jeito Harvard de Ser Feliz, você tem um outro livro, filme, série, podcast, qualquer coisa que seja da área ou não, para indicar para os nossos e nossas ouvintes? Tem um livro deixa eu ver se eu lembro o nome, Comece pelo Porquê, não sei se vocês, não lembro o autor agora, é um livro muito bom, um livro fantástico, assim, ele traz uma contribuição, assim, muito interessante sobre você entender por que você está fazendo alguma coisa. Então, quando você começa pelo porquê, você também consegue mais pessoas para a sua causa. Muito interessante, comece pelo porquê. O Cérebro Aprendiz também, para quem quer falar um pouquinho sobre como o cérebro aprende, né? Como que é essa questão do cérebro aí é um livro também bem, bem bom. Deixa eu ver um outro livro. Tem um que é ótimo. Eu começaria pela A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro fantástico, porque a gente muitas vezes espera estar perfeitinho,
tudo pronto, em ponto de bala, para se lançar em alguma missão, né? Então, e a gente também, quando se lança numa missão, os defeitos começam a aparecer, as pessoas começam a apontar, a gente erra, né? E muitas pessoas desistem, elas acabam desistindo. E a Brené Brown, ela faz um tratado fantástico sobre essa coragem, sobre ser vulnerável, o fato de você não ser bom o suficiente, você não se achar preparado o suficiente. É um livro muito bom. E um livro que eu queria dar uma dica, que é um livro delicioso, e é um livro fantástico para quem quer trabalhar com felicidade. É um livro que chama Arrume a Sua Cama. É da Marinha, de alguém dos SEALs, me fugiu o nome do autor agora, Mark Craven, acho que é o nome do autor. O discurso dele está na internet, o Arrume Sua Cama, e ele fala que se você... Ele tem uma visão sobre o Arrume Sua Cama, que é essa coisa da disciplina, mas do ponto de vista da felicidade, do que eu já estudei, quando você levanta e arruma a sua cama, o seu cérebro começa a colocar as coisas em ordem. E se você faz uma coisa simples, bem feita, você fez, o seu cérebro entende que você vai fazer várias coisas bem feitas. Essa coisa do positivo já vai vir em você, você vai ser aprovado, né, arrumando a sua cama. E se tudo der errado no seu dia, você ainda chega, o seu quarto está em ordem. E o cérebro, ele precisa de ordem. Né? Os nossos algoritmos, eles têm que funcionar com essa leveza, e uma desordem no quarto, ou na escrivaninha, ou na vida, ela é uma maneira que impede você, ela é uma crença limitante, ela impede você, muitas vezes, de pensar de uma maneira coordenada sobre o assunto. Então, nesse livro, ele fala sobre a experiência dele nos SEALs, e ele tem outras experiências sobre o que foi a vida dele no grupo dos SEALs. É um livro leve, você lê assim, você não para de ler, você passa o dia lendo e está sempre bem. Então, o Arrume Sua Cama, A Coragem de Ser Imperfeito, Dar e Receber, é um outro livro também muito bom. Originais, é um livro muito bom. Os livros do Adam Grant são muito bons. Deixa eu ver. Tem um livro que também eu gosto muito, que é o Singular. É um livro que eu comprei de bobeira, só tinha ele ali, mais ou menos nessa história, na banca, no aeroporto, e eu gostei muito do livro Singular. Deixa eu ver o que mais. Tem vários livros assim que vão construindo a partir do primeiro, mas o jeito Harvard de ser feliz para quem quer aprender sobre felicidade e ter algumas técnicas para aplicar no dia a dia é um livro muito bom. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro muito bom. Arrume Sua Cama é um livro muito bom. É que os meus livros não estão, né? E para os professores, eu não sei se vocês conhecem, mas um professor da UNB, ele criou um método, deixa eu pegar ele criou um método na engenharia de como os alunos cooperam. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é o método 300. Eu já ouvi falar. É do Ricardo Fragelli. É um livro bom, é um método interessante, né, de recompensa. Os melhores alunos cuidam dos alunos que não são tão bons. Eu gostei do livro dele também. Não consegui aplicar o método, é um método complicado quando você tem uma disciplina que exige muito um curso que dá pouca folga para o aluno, né, ele exercer até, porque uma das coisas também que a generosidade é difícil na computação, porque o aluno que pode, ele tem pouco tempo para fazer isso, né, então exige um pouquinho mais, mas é um livro também muito bom. Bom, depois a gente posso mandar aí mais algumas dicas, mas eu acho que A Coragem de Ser Imperfeito, Aprenda a Ser Feliz também é um livro do Ben Shahar, que foi também um professor, um professor de felicidade, também é legal, Aprenda a Ser Feliz. Ok. Onde as pessoas podem saber mais sobre você? Site, redes sociais?
Então, eu corria tanto o mundo, gente. Eu, com meu filho, quando tinha 6 anos, eu já tinha ido para 35 países e levado meu filho comigo. De tanto que eu viajei, assim, conhecendo, fazendo palestras, eu fui muito a trabalho, né? E, nossa, foi uma coisa incrível das pessoas que eu conheci, das redes que eu fiz. E eu não tive essa cautela, né, de ter uma rede social, agora eu tenho. Então, assim, na pandemia em especial, o projeto Felicidade, que acontecia às terças-feiras, teve que vir para dentro dos stories do Instagram. Então, a gente tem o Instagram, que é o @maná_team, né, que é onde a gente, todo dia, quase todo dia, eu estou tentando sempre ter os stories com as mensagens lá, a gente dá muita dica de arrumar a cama, de ter luzes coloridas. Se você tem alguma luzinha de Natal na sua casa aí, tira antes do Natal essa luzinha e leva para perto da seu lugar de descanso, um lugar da sua casa que você queira lá. Eu tenho aqui na área da minha casa, então às vezes eu chegava cansada, né, de aeroporto, de viagem, eu chegava, ia lá para o fundo, ligava minhas luzinhas coloridas e ficava ali na minha pista de pouso. Então, eu tenho alguns alunos já, algumas pessoas que já testemunharam sobre a pista de pouso. Então, lá a gente dá dicas sobre essa coisa do dia a dia, né? A teoria dos tapetes. Tem algumas dicas que a gente acaba dando lá de como você fazer os conceitos de excelência, propósito imbatível. Nós demos um curso aqui, quando começou a pandemia, nós tivemos 1.200 inscritos, falando sobre felicidade, propósito imbatível, sobre como fazer esse enfrentamento de pandemia, né? Porque muitas vezes também, que numa situação como essa, as pessoas acham que quando a gente fala em felicidade, numa situação tão triste, a gente está debochando da situação, mas não é isso. Não é isso. A felicidade é uma maneira de você não deixar que o efeito seja ainda mais devastador. É uma maneira de trazer equilíbrio, né? Trazer um sistema de compensação, de uma coisa que a gente fala muito no curso é de você ser íntegro, né? Você ser inteiro, você não ser relativo. Uma pessoa, quando ela é honesta e ponto final. Ela não é honesta no trabalho, desonesta em casa. Uma pessoa, quando ela é educada e ponto final. Então, quando ela passa por alguém e dá bom dia, tem várias coisas boas no bom dia que você dá para o porteiro da universidade. A primeira é que o porteiro vai se sentir valorizado. Segundo, que você é um cara educado. Terceiro, que quando você fala bom dia, o seu cérebro escutou você dizer bom dia. O seu cérebro já está alerta e ele já pegou uma palavra boa e já colocou para dentro. Quando o porteiro não te responde ou a pessoa é muito mal educada, você consegue ter um sistema de compensação e falar assim: nossa, olha que dó, nem para dar bom dia. Mas você continua dando bom dia, porque a sua educação não é relativa. A sua educação é inteira. Você tem interesse, você não é educado com um e mal educado com o outro, você é sempre educado. Vão acontecer situações que querem te tirar do seu limite de educação, né? Um cara te fechou, você quer buzinar, mas você, o seu cérebro está treinado. Não, peraí. Se eu buzinar, xingar, ofender, o cara não vai mudar. E outra, pode não ter feito por querer, né? Quando um aluno levanta na sala e vem para o confronto com você, já aconteceu a situação comigo de um aluno muito complicado, muito difícil, e depois de muito tempo fora da sala de aula, ele chegou na sala e eu fui falar: e aí, tudo azul? Ele estava todo de azul. Ele pegou e baixou a calça e falou: até a cueca. Então, nessa situação, o que a gente faz? Chama a polícia, põe para fora, vai arrumar um bate-boca com o menino. Quer dizer, tem situações que você tem que ter, né, um cérebro desafogado para você também não pirar naquela situação. Então, eu acho que toda a minha trajetória, desde o dia que eu decidi ser cientista, né, e todas as minhas decisões de vida, a maneira como eu me posicionei, tem muito a ver também com o afeto que eu recebi. Eu sempre fui muito bem recebida com afeto em todos os lugares que eu estive. Na graduação, quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha muitas condições
financeiras, né? Eu não tinha muito acesso à cantina, por exemplo. Eu não tinha esse dinheiro do lanche, o dinheiro do livro. Eu tinha uma condição mais restrita. Depois melhorou, tá, gente? Porque tem gente que já olha assim com aquele olhar de pena, nossa, coitada. Não, foi difícil. Né? E eu tô falando isso também para a pessoa não falar assim, também é fácil, né? Não, não foi muito difícil. Meus colegas todos tinham um carro, estavam numa situação muito boa, condição social muito boa, né? E então eu cheguei lá, eu poderia falar, nossa, eu sou a pobre, nossa, eu sou a marmota, não tinha muita roupa, né? Nossa, eu não tinha nem tênis para fazer educação física, a menina me deu um tênis, uma menina que morava na pensão que eu fui morar. E eu não tinha esse pensamento. Eu falava assim, nossa, gente, que privilégio, meu Deus, olha só que legal, nossa, eu tenho um colega, nossa, eu tenho não sei o quê, nossa, eu não tinha nem noção do que era marca de roupa. Então, assim, eu sempre fiz um movimento de privilégio. E um professor de física, ele falava assim, esqueceram uma ficha da cantina aqui, você não quer pegar essa ficha aqui e comprar um lanche? Ninguém vai usar mesmo. Esse livro aqui, tá vendo? Você não quer pegar esse livro aqui para você? Tem isso aqui, você não quer para você? Então, eu não percebi, né? Não tinha, hoje eu consigo entender claramente o que esse homem fez por mim, mas o fato dele sempre estar me dando alguma coisa, demonstrando isso, vindo tão de frente com as minhas necessidades, me empoderou para fazer estágio, para no segundo ano já começar a trabalhar da faculdade, assim, já me virar sem ter aquilo como um peso. Então, esse professor, ele deu esse afeto, ele teve esse olhar, né, para mim. Então, eu acho que a gente também não pode ser refém do comportamento de alguns alunos, e também nem todos estão prontos para este comportamento. Mas se alguns de nós estiver numa posição que possa olhar para o aluno de uma outra maneira, uma condição às vezes até emocional, porque tantos de nós também afetados por tantas coisas, que bom! E se você vê um colega seu tendo esse ato de generosidade, de afeto, seja lá do que for, que legal! Massa, que bom! Parabéns, né? Isso é uma coisa muito boa, né? De você ver a pessoa exercitando. O nosso cérebro gosta de ver boas ações. Todo mundo gosta. Você vê no jornal, fulano fez isso, fulano... Todo mundo gosta. Por que a gente não faz? Né? Ou por que quando a boa ação, ela não é aquela boa ação assim, nossa, estrondorosa, por que a gente critica, né? Às vezes um colega. Então, é importante ter essa visão mais simples, mais leve, sem tanto julgamento, mais afetuosa. O ano passado, no começo do ano, a UEM estava sem limpeza e nós chamamos o aluno, vão limpar? Falei, ninguém vai aparecer, né? Marquei 3 horas. Falei, não vai ninguém aparecer. Apareceu todo mundo. Um trouxe rodo, o outro trouxe maquininha de lavar, e a gente lavou e foi bom. Os meninos se sentiram parte da universidade, se sentiram responsáveis por aquilo. Nossa, foi uma coisa tão boa, tão boa. Um colega meu, professor, largou a reunião que estava fazendo. Ele é muito querido, ele veio participar, né? Ele poderia fingir que não estava acontecendo nada. Então, é muito gostoso quando você se entrega e você pode demonstrar para o seu colega, para o seu aluno, de que o afeto tem lugar na academia, de que a felicidade tem lugar na academia e que isso não vai prejudicar o seu currículo. Né? Eu posso dizer isso, assim, poderia ser um A, poderia ter formado 3 vezes mais alunos se eu não tivesse ocupado tanto minha vaga com o Alexandre, poderia, mas eu acho que o bem enorme que me faz ver os alunos que eu consegui formar, né, que formei não só a tese, o papel, aquele trabalho, mas formei pessoas comprometidas, né, esse aluno, ele está comigo nos projetos do Maná Academy, nas escolas, então, me dá muito orgulho todo o time, assim, a confiança que os professores desse grupo têm em mim, né?
assim, e a confiança que eu tenho neles, assim, eu sou fã de todos, né? Tenho a professora Daniela que trabalha comigo hoje, ela faz pós-doc comigo ali na UEM. Foi uma coisa muito boa, né, ter uma mulher também nessa condição, né, com essa propulsão, com esse movimento, foi uma coisa muito boa também, né, trazer mais mulheres ali para o projeto. E nós estamos prontos, tá, para dar dicas de como fazer oficinas nas escolas, se vocês quiserem, e quem tiver dica também, pode dar dica para a gente, porque a gente gosta. Muito bom. Acho que agora nós estamos indo para o final mesmo, né, Adolfo? Vamos agradecer a professora Linier por ter aceitado, né, participar com a gente aqui do podcast, e também dizer que maravilhosa essa nossa conversa, né? A gente pôde aprender bastante, tivemos aí muitas indicações a respeito de felicidade, e é algo que a gente pensa em fazer aqui na UTFPR também, como eu disse antes para você, vamos trocar figurinhas. É Obrigada. muito bom. Obrigada, gente. Sei que falo muito, né? Sou uma apaixonada por. Eu tenho uma dupla dádiva. Eu amo aprender e eu amo ensinar. Então, eu até tentei ser engenheira, fiquei 10 anos na engenharia, mas a paixão por dividir as coisas, né, por dar significado a tudo que eu aprendo, me trouxeram para a academia com muito orgulho, assim, e me trouxeram para o interior do Paraná, que é um lugar que eu acho que a gente pode fazer muita diferença, né, aqui numa região, a gente está longe das capitais, né, Cianorte está a 500 quilômetros de Curitiba e de outras capitais, então, assim, o efeito que a gente tem nessa região aqui, para essa molecada do Mato Grosso, é uma coisa muito boa, é um frescor, né, alimenta muito, então, queria agradecer, porque dessa forma as pessoas também conseguem acolher, muitas vezes, alunos nossos que vão para grandes instituições, que saem daqui, que são levados por essa propulsão toda, procurar novos caminhos, formar novas equipes. Queria agradecer muito a oportunidade, dar parabéns ao trabalho. Eu sou fã, né? Eu participo, eu escuto, eu fico esperando os podcasts. Eu desafiei minha turma do OI, do Women Engineering, que a gente tem aqui um ramo de 3E. Hoje, inclusive, na reunião com as meninas, eu falei, por que vocês não fazem? Né? Fazem com as meninas, conversem, tragam as histórias. São tão poucas meninas na engenharia. Eu falei, vamos catar essa molecada toda aí, vamos contar um pouco da história delas aqui para todo mundo. Então, muito obrigada, vocês estão de parabéns. Obrigada por me receberem com tanto afeto também. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado novamente. Tchau, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço para todo mundo. Gente, sigam-nos nas redes sociais, @Manatim. Tá bom. Já vou deixar o link na descrição do episódio.